teria que ter necessariamente, para mim, um indiciamento ou então, no mínimo, uma denúncia. Se não tiver isso no inquérito, para mim, ele não deveria nem ter sido aberto. Pois bem, aí eu fiz a introdução do que vem ser a minha proposta. O que é a minha proposta no CONAPEF? O Brasil, ele não tem hoje esses dados estatísticos monitorados. Isso é um fato. Não tem na Polícia Civil, não tem na Polícia Federal. O meu objetivo é justamente institucionalizar estes dados para serem disponíveis de forma estatística e pública para as instituições de pesquisa, para a própria polícia. Por quê? Implantando estes dados, a gente vai conseguir uma maior transparência da eficácia dos inquéritos da Polícia Federal. Além disso, vai ajudar na gestão pública do órgão. Eu vou mostrar um pouquinho mais à frente como que a gente pode ajudar isso na gestão pública do órgão. Além disso, a gente vai seguir exemplos de países de primeiro mundo que fazem isso. Por exemplo, na França, você vai no site do Ministério do Interior, está ali em cima o site, tá? Ficou ruim aí, né? Mas eles têm os dados estatísticos de todos os crimes que aconteceram. Você está separado aqui por homem, por mulher, qual crime que é, se é roubo, se é tráfico de drogas, a quantidade que ocorreu. Está disponível lá no site da França. Você pega isso aí de qualquer ano que você quiser lá. Lá eles separam o site do Ministério Interior, é como se fosse o nosso Ministério da Segurança Pública hoje. São os dados dos crimes que ocorrem na França. E no site da França também, no Ministério da Justiça, você tem a condenação de todos os crimes. Eu peguei aqui de 1981, só um gráfico, lá você tem vários tipos de informações. Peguei como exemplo aqui, de 1984 a 2016, todas as condenações que ocorreram lá na França. Se você pegar lá nesse site que eu coloquei em cima aí, tem todos os tipos de informações. Eu gostaria que a polícia nossa tivesse esse tipo de informação. Essa é a minha proposta. Como exemplo, o Brasil também tem dados estatísticos relacionados a crimes, porém não tem relacionado às investigações. Em Minas Gerais tem o site da Segurança Pública lá de Minas Gerais, que é o CIDES. Existem as ocorrências policiais feitas em Minas Gerais, que são todas eletrônicas, mas esses dados pararam de ser publicados. Começou em 2007, 2010 parou de publicar, infelizmente. Fui pesquisar para poder pegar um dado mais novo e não tem, parou. Mas o Rio de Janeiro hoje é exemplo com relação às estatísticas dos crimes que ocorrem no Rio de Janeiro. Você pega lá se é crime de ameaça, se é extorsão, se é roubo de veículo, se é homicídio, o que for, você pega por crime, por região, por data, por mês, e coloca todas as estatísticas está disponível lá no site. Só não tem o prosseguimento disso na Justiça. O meu objetivo é justamente colocar isso em público. Aí, como exemplo, eu vou demonstrar o estudo que eu fiz para a especialização em segurança pública, que foca justamente nessa questão da análise do fluxo do sistema de justiça criminal dos inquéritos da PF em 2013. Eu peguei o estado de Roraima, todos os inquéritos, e apurei eles. Eram 488 inquéritos, e eu consegui apurar os dados para 95% dos inquéritos. Por que eu não peguei esses outros 5? Alguns inquéritos eles são sigilosos, eu não consegui ter acesso aos dados dos inquéritos, e uma porcentagem pequena, cerca de 2%, eram inquéritos eleitorais. Eu não consegui o resultado na Justiça Federal para esses inquéritos eleitorais. Porque eu ia ter que ir na Justiça e pegar o inquérito por inquérito e ver o resultado que aconteceu lá. Os outros eram na Justiça Federal e estava público. Por que eu peguei Roraima? Roraima foi o primeiro lugar, em 2013, no IPO. A maioria dos colegas aí deve saber o que é o IPO. Ele é o Índice de Produtividade Operacional da Polícia Federal. É um índice que a Polícia Federal utiliza para poder dizer qual é o estado que está sendo mais produtivo. Em 2013, foi Roraima. E como eu estava em Roraima, era uma mão com açúcar para mim ali poder fazer essa pesquisa. Estava no estado e era o primeiro lugar. E aqui eu ia ter uma boa referência do que acontece com os inquéritos policiais federais do Brasil como um todo. Eu ia estar com um recorte muito bom. Minha pesquisa ela registrou 23 tabelas e 5 gráficos.
e eu vou falar um pouco do resultado dessas pesquisas. Esses aí são os tipos de dados que eu gostaria que ficasse disponível, que é a minha proposta. São esses tipos de dados que eu gostaria que ficasse disponível de forma pública. Os inquéritos da Polícia Federal, a maioria são instalados por portaria, é de se esperar, cerca de 80% deles. A iniciativa externa representa mais da metade do que a gente apura. Pouco é da iniciativa interna. E aqui é um dado interessante, os dados dos inquéritos relatados. Graças a Deus, todos os nossos inquéritos praticamente são relatados. Passados 4 anos da abertura dos inquéritos, 2013, eu fiz a pesquisa em 2017, 98% tinha sido relatado. E o indiciamento, que é o que acredito que pode ser usado aqui como taxa de sucesso do inquérito, 37% deles há indiciamento, 63% sequer há indiciamento. E o resultado na Justiça Federal, que é o que todo mundo busca, né? Saber o que acontece com os inquéritos da Polícia Federal na Justiça Federal. Nesse slide aí eu separei eles por portaria, no próximo está por flagrante. Fiz questão de separar. E eu tirei aqui os inquéritos não julgados. Esses dados aí não existem em nenhum lugar, viu, gente? É a primeira vez que está sendo divulgado publicamente. Não existe nenhuma referência. 70% dos inquéritos que são abertos por portaria são arquivados direto. Só 2% dele que gera condenação. Se o inquérito foi aberto por portaria, a chance dele ser arquivado é enorme. No próximo slide aí está os inquéritos por flagrante. Fiz questão de separar, porque eu sempre acreditei, os inquéritos do flagrante eu acredito que vai dar mais condenação. Mas, mesmo assim, eles representam 47% só de condenação. Tem aqui uma peculiaridade que eu acredito que é lá de Roraima. 30% deles são arquivados. Lá tem muito crime de contrabando de combustível. E muitos deles são arquivados por princípio da eficiência, princípio da insignificância. Eu acredito que seja em razão desses inquéritos de combustível. Tentar apressar um pouquinho aqui, que o tempo está acabando. E o resultado, de forma geral, a gente chega naquele magnífico número que já tem aí de conhecimento geral. Mesmo na Polícia Federal, a condenação é na faixa de 7%, sendo que 52% deles já são arquivados de pronto. E aqui eu deixei os não julgados, 21%, apesar de ter passado 4 anos da abertura dos inquéritos, 21% não tinha sido julgado ainda. E aqui é a questão da ferramenta de gestão pública. Por que pode ser utilizado estes números como ferramenta de gestão? Primeiramente, você vai responder vários questionamentos administrativos. Aí eu coloquei como exemplo, aqui a gente pode saber, daqueles inquéritos abertos, 53% das condenações são por tráfico de drogas. Talvez por causa disso que o nosso sistema penitenciário está cheio de pessoas condenadas por tráfico de drogas. A maioria dos inquéritos que são abertos e as condenações que são geradas são por tráfico de drogas. No entanto, administrativamente, a gente pode ver qual que é o inquérito que tem maior incidência penal. 21% deles são de estelionato. Aí a gente pode fazer a pergunta, por que existem mais servidores trabalhando com tráfico de drogas do que quando ela faz? Isso é bom administrativamente ou não? A gente quer mais pessoas com tráfico de drogas mesmo? E aí o gestor pode utilizar isso. Porque o tráfico de drogas é apenas o 7º crime que tem incidência penal. Sendo que tem vários outros que estão na frente dele aí, tipo crimes ambientais, estelionato, contrabando de descaminho, que são fazendários. São questões administrativas que podem ser respondidas. Aí eu estava pensando esses dias também, por exemplo, a gente pode, inclusive, definir, colocar para cada apreensão que tiver de bem, pedir para o perito fazer uma avaliação mercadológica dos bens. Apreendeu um veículo, apreendeu droga. Quanto que vale isso no mercado? Vale 100 mil? Vale 200 mil? E a gente avaliar, quanto que a Polícia Federal apreende de mercadoria? E até buscar por valorizações de cargos, que é a autonomia que os delegados pedem, né, também. Será que a polícia tem mais rendimento com as apreensões do que com o gasto próprio dela? A gente não sabe responder essas perguntas. Mas com esse tipo de trabalho aí a gente pode responder. E agora, como é que a gente pode conseguir implantar esse projeto? Deve ser muito difícil, né? Mas não é. É muito fácil.
Esses dados nossos, eles já estão quase todos disponíveis nas bases de dados nossos. E onde que está disponível? Lá no Siscart. É lá onde que eu consegui esses dados. Só não tem lá as condenações judiciais, que aí é só reportar aquele inquérito. Teve condenação? Não teve? A gente consegue pegar lá. Obrigado, gente.